Boa tarde, pessoal. Vamos retomar o nosso tratamento do tema da cristologia. A gente tenta ver o que nós não vimos ainda, e a gente tenta também fazer um resumo, voltar a um ponto ou outro que talvez não tenha ficado tão claro. Então, eu queria parar aqui, eu queria que nós nos detivéssemos um pouco na pessoa de Cristo ainda, especificamente na formulação de Calcedônia sobre a pessoa de Cristo. O concílio de Calcedônia, o que resultou daquele concílio, tem a ver com a natureza de Cristo e especificamente com uma heresia, visa combater uma heresia chamada monofisismo. O monofisismo é um termo composto por duas palavras gregas, monos, que é único, sozinho, e physis, que é a palavra grega para natureza. Então Jesus teria uma só natureza. Essa é a ideia do monofisismo. E a formulação de Calcedônia, que foi um concílio que se reuniu em 451 depois de Cristo, diz, vou ler só a primeira parte aqui, diz o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade e consubstancial a nós mesmos, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. E assim vai. O interesse era mostrar essa parte que trata sobre a natureza de Cristo. Quanto à Trindade, na Trindade a gente tem uma essência e três pessoas. Em relação à encarnação, a gente tem, é o contrário. A gente tem uma pessoa e duas essências. Cristo é uma pessoa e tem a essência ou a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas não são separadas. Uma coisa que eu falei para vocês em sala de aula é que na teologia os termos devem ser usados com muita precisão e rigor. Então, veja só, há uma diferença entre dizer que as duas naturezas de Cristo não se separam e dizer que elas são distintas. Elas não se separam, mas elas são distintas. Natureza humana e natureza divina. Então, a natureza, e a gente não pode fazer confusão, senão a gente fica com a natureza humana deificada e com a natureza humana divinizada. Então não é isso. É uma essência e duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então, Calcedônia trabalhou com essa questão. Então, sobre a cristologia de Calcedônia ainda, vocês devem já estar familiarizados com o termo hipóstasis. Hipóstasis é a doutrina que trata sobre as duas naturezas de Cristo. Então, uma natureza humana sem pecado e uma natureza plenamente divina. Isso aí é muito importante que a gente tenha em mente, levando em conta que uma não anula a outra. Então, vamos fazer um resumo sobre a divindade e humanidade de Cristo. Então, permanecendo o que era
tornou-se o que não era. Isso é uma expressão que o Wayne Grudem, o autor dessa teologia sistemática aqui, deixa eu ver se consigo tirar. Deixa eu tirar aqui Berkouwer para ver se eu tiro Grudem. Então, Grudem, que é o autor dessa teologia sistemática aqui, deixa eu aproveitar e guardar isso. Vamos botar Berkouwer organizadinho. Grudem, nessa teologia sistemática, ele usa essa expressão: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade, embora se fale sobre a teoria kenótica. Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre esvaziar-se, sobre a kenosis. Então, o que é que isso quer dizer? Que Jesus deixou de ser Deus? Não. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Então, isso explica, isso justifica essa expressão de Wayne Grudem: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Então, sobre a obra perfeita de Cristo, eu achei um livro de Berkouwer, um teólogo holandês, foi professor de teologia sistemática na Universidade Livre de Amsterdã. Foi um teólogo muito bom, escreveu inúmeros livros, dentre os quais eu achei esse aqui em português. Mas tem outros em português, aqui em inglês. Aqui eu tenho 3 volumes dele, tem 3 aqui, tem um ali. Esse aqui foi o único que eu achei em português há muitos anos, que é A Pessoa de Cristo. Eu vou arrumar um espaço para tratar sobre Berkouwer, pelo menos as linhas gerais do que ele fala sobre a pessoa de Cristo, bem como sobre, aqui tem um dele que fala sobre a obra de Cristo, o retorno de Cristo e a obra de Cristo, a escatologia dele, para você ver que a pessoa de Cristo é central na teologia. A expiação, a obra de Cristo está relacionada a todas as áreas da teologia, inclusive, para você ter ideia, com o retorno de Cristo. Daí, ele, ao tratar sobre escatologia, ele, ao invés de simplesmente chamar escatologia ou a doutrina das últimas coisas, ele trata sobre o retorno de Cristo. Embora o retorno de Cristo faça parte daquela área da teologia que é chamada de escatologia geral, tendo em mente que há uma escatologia individual também, aquilo que vai acontecer com o indivíduo que crê em Cristo. Então, voltando aqui sobre a obra de Cristo, ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa única de Cristo, a natureza humana de Jesus tem dignidade para ser cultuada. A natureza humana de Jesus. Além disso, ela é incapaz de pecar. E o testemunho do Novo Testamento, assim como o do Antigo, ao tratar sobre o Cordeiro sem mácula, sem defeito, no Novo Testamento isso fica mais claro ainda. Na carta aos Hebreus, o autor daquela carta diz que Jesus, como nosso sumo sacerdote, em tudo se identificou conosco, exceto quanto ao pecado. Então, o testemunho bíblico é exatamente esse, dando conta da incapacidade de pecar por parte de Cristo. Então, também
a natureza, quando se trata da natureza humana, sobre a natureza humana, esse movimento da natureza humana para a natureza divina, a natureza humana de Jesus, além de ter lhe dado essa dignidade para ser adorado, essa incapacidade para pecar, também a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte. O profeta Isaías já tinha profetizado isso séculos antes da encarnação de Cristo, quando falou sobre Jesus como homem de dores e que sabia o que era sofrer. Então, Jesus, tendo encarnado, tendo vindo a esse mundo, tendo se tornado homem, ele, e sem pecado, claro, ele experimentou a dor e o sofrimento. A gente já viu no último vídeo os ofícios de Cristo: o ofício de rei, o ofício de profeta e o ofício de sacerdote. Como é que Jesus podia se identificar conosco? Como é que ele poderia ser nosso sacerdote se ele não soubesse aquilo pelo que nós passamos? As nossas dores, tentações, problemas. Não que Jesus tivesse qualquer das misérias humanas, só para enfatizar isso. Mas ele sabia o que é ser humano, aquilo pelo que passa o ser humano. Outra coisa é que a natureza humana de Jesus lhe deu a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo à morte de Cristo, já que a gente está tratando sobre a obra perfeita dele. A obra de Cristo foi uma obra vicária, substitutiva. Jesus morreu no nosso lugar. Ele suportou o que nós deveríamos ter suportado. Agora, uma vez que o sacrifício que nós prestássemos, eventualmente, não nos traria ou não resultaria em salvação, porque uma vez que o primeiro Adão, do qual nós somos descendentes, pecou contra Deus, quebrando a sua aliança, desobedecendo-lhe, o homem de natural, de geração, que nasce, para usar uma redundância, de geração natural, não poderia de forma nenhuma fazer ou recobrar aquela condição em que Deus pudesse fazer um pacto com ele diretamente. Esse pacto, essa aliança foi feita com o segundo Adão, com Jesus Cristo. E o segundo Adão, sendo santo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tendo satisfeito todas as exigências da justiça de Deus, o sacrifício dele foi completo, foi cabal, foi perfeito, foi suficiente. E assim ele quer dizer, só ele podia ser ou prestar na condição de substituto um sacrifício que agradasse a Deus e pelo qual nós pudéssemos ser justificados. Isso é o Evangelho. Eu gosto de repetir isso. O Evangelho é o que Deus fez em Cristo. Não é o que você faz. Não é o que é exigido de você para que você satisfaça e cumpra baseado em sua própria força. O Evangelho é o que Deus fez. Senão não seria boas notícias. Por que seria Evangelho? Porque a mensagem seria boas notícias se eu mesmo pudesse fazer. Se eu pudesse de alguma forma realizá-la. Então, vamos aqui para frente. Quanto à expiação. O que é expiação? Porque a gente está tratando sobre a obra perfeita de Cristo. Cristo fez expiação pelos nossos pecados. Mas o que é expiação? Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Isso é a expiação. Agora, eu quero só trazer para você e estabelecer aqui uma diferença
entre propiciação e expiação. Eu tenho aqui um livro de Sproul que é um comentário dele sobre a carta de Paulo aos Romanos. Aqui ele faz uma distinção entre expiação e propiciação. Primeiro ele diz sobre propiciação que esse termo significa satisfazer as exigências da justiça. Então veja só, em termos bíblicos significa satisfazer as exigências da ira de Deus. Você se lembra da oração que o publicano fez, batendo no peito, ser propício a mim, pecador? Então, ele está exatamente fazendo referência à propiciação de Deus. Em sua propiciação, Sproul diz, Deus coloca o pecado e o mal sob o julgamento e declara que derramará sua ira sobre eles. Em termos do Novo Testamento, do que nós somos salvos, é de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, um movimento que eu participei, um movimento que talvez tivesse se desvirtuado, porque tinha mais a ver com o que se chama de missão integral do que propriamente com a evangelização. Mas de vez em quando se falava sobre a evangelização. A ideia era justamente evangelizar no meio universitário. E quando se evangelizava, quando se abordava um estudante e se falava que Cristo salva, havia um ou outro mais cínico que perguntava, salvo de quê? A resposta para isso é simples. Do que é que nós somos salvos? Nós somos salvos de Deus. Da ira de Deus. O apóstolo Paulo não diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus? Então, Deus nos salvou da sua própria ira. É por isso que Spurgeon, uma das frases pelas quais uma das máximas mais conhecidas dele é essa: só a livre graça do começo ao fim me salvou a alma e susterá a mim. Então o que foi que eu ofendi? Debaixo da ira de quem eu estava? A ira de Deus. Deus me salvou da sua própria ira. É o que Sproul está dizendo aqui. Isso ele não é original, ele está ecoando o que outros tantos já disseram com base na própria Bíblia. Então, nós somos salvos por Deus, do próprio Deus, da ira por vir. A propiciação satisfaz completamente as exigências da ira e da justiça de Deus, o que é o significado da cruz. Cristo, como nosso substituto, tomou sobre si a ira que nós merecíamos pagar, a penalidade que era devida à nossa culpa para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Em sua obra de propiciação, Jesus fez algo no sentido vertical, algo com respeito ao Pai, satisfazendo por nós a justiça de Deus. Então isso é propiciação. Propiciação significa satisfazer as exigências da justiça de Deus. Mas o que seria expiação, para a gente deixar clara essa diferença aqui? A expiação, pessoal, tem a ver conosco. O prefixo ex significa para, longe de ou fora de, que é uma preposiçãozinha grega, né? Ek. Então, um dos benefícios da justificação é a remissão do pecado. Todo pecado sendo retirado de nós. A gente pode identificar, na verdade a gente deve identificar a expiação com o perdão. Então, nosso pecado desaparece. Depois que a esposa de um grande amigo já havia lutado contra um câncer durante vários anos, essa é uma ilustração que Sproul está contando. Ele me disse, ela está na sua quarta remissão. Pelo menos naquele momento, o câncer havia desaparecido, havia sido removido. Se comprarmos algo com o nosso cartão de crédito, recebemos uma fatura exigindo que façamos o pagamento. Enquanto enviamos o pagamento, o dinheiro é transferido da nossa conta para o comerciante. Quando o Novo Testamento fala sobre expiação,
está se referindo ao sentido pelo qual Cristo removeu o nosso pecado e o afasta de nós. O salmista nos diz: quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. Então, na obra de Jesus, há esses dois aspectos, tanto propiciação quanto expiação. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha esses termos em mente para que a gente não perca o sentido da obra de Cristo e do que é o próprio Evangelho. Agora, quais são os aspectos da expiação? Primeiro vamos ver aqui a causa, é o primeiro aspecto. Qual é a causa da expiação? É o amor e a justiça de Deus. O que é que a gente lê em João 3,16, aquele versículo que de certa forma resume toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3,25 também fala sobre isso. Então, a causa da expiação é o amor de Deus. Não foi o fato de você ser bonito, não foi o fato de você torcer para o esporte, não foi o fato de você ter qualquer virtude, até porque Deus não levou em conta virtude nenhuma, mérito nenhum que talvez você tivesse. Foi tão somente o amor de Deus. Deus se compadece do pecador perdido e o amou ao ponto de enviar o seu Filho ao mundo. O apóstolo Paulo também na carta aos Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco ao ter enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele não veio porque nós fôssemos bons. O apóstolo Paulo deixa isso claro no versículo 8 da carta aos Romanos. Ele diz que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, a gente continuava em nossa condição de pecado. Então essa é a causa, o primeiro aspecto da expiação. O segundo aspecto é que a expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Então tenha em mente que quem está dizendo isso é o senhor Wayne Grudem. Quem é o senhor Wayne Grudem? Ele é um teólogo batista. Para você ver aquilo que eu já falei em sala de aula. Eu tenho aqui também os 39 artigos da religião. Não sei se Tânia é anglicana. Eu tenho a impressão que pelo menos Tânia ia para uma igreja anglicana. Então ela pode dizer melhor quando assistir esse vídeo. Mas aqui nesse livrinho chamado